Olá a todos, estamos de novo convosco em direto nesta primeira edição da ADEP TV e vamos estar convosco durante cerca de 30 a 40 minutos. Já falámos sobre os temas, dizer ainda que estamos disponíveis para receber as vossas perguntas, que serão respondidas durante o programa ou mais para o final do programa. Perguntas, sugestões, ideias, aquilo que vocês quiserem fazer chegar até nós, e desde já agradecemos toda a vossa colaboração. E vamos então dar início a esta primeira edição com um tema que nos é muito querido, que é o Jornal de Espiritismo. Connosco está também a nossa amiga Betina, aqui ao meu lado. E tu queres começar por dizer alguma coisa sobre o Jornal de Espiritismo? Já leste este último número? Ainda não li este último número. Ainda está fresquinho, não é? Ainda está fresquinho, mas tem uma cara muito apelativa. Esta primeira página, podemos passar a mostrar, está aqui com um aspecto delicioso. Porque é pão, não é? É pão. Se calhar sobre isso iríamos falar um pouco mais adiante, sobre a primeira página na parte central, porque está ligado, não é? Porque está ligado, é uma analogia muito bonita. Por isso deixamos o melhor para o fim. Exatamente, é isso mesmo. E começaríamos então pela segunda página. Temos aqui um artigo muito interessante, que é o consultório Vestir a Camisola, que é, portanto, são respostas a perguntas feitas por pessoas que nos fazem chegar através do e-mail da ADEP. Portanto, é uma parte muito interessante do jornal. Depois, na página seguinte, Educar Mais 4, é uma página que nós temos dedicada à Federação Espírita Portuguesa, é da responsabilidade da Federação Espírita Portuguesa, e neste caso fala sobre uma coleção infantil, um livro que se chama A Chave, também um artigo muito educativo. Depois temos um outro artigo, Afinal Quem Somos, que tem que ver com um livro da autoria de Moacir Lima. É um livro que está editado em Portugal e que vale a pena ler, que faz uma relação entre a física quântica e o espiritismo, ou espiritualidade, se quisermos. Depois, a seguir, vem uma série de notícias, algumas de que vamos falar mais adiante, particularmente. Fala inclusive na nossa primeira edição da ADEP TV, em que estamos novamente, neste momento. Depois tem também um artigo muito interessante de João Xavier de Almeida, Novas de Alegria, que é um artigo, é uma crónica mais voltada para o ético-moral. De seguida, tem um artigo de opinião de Carlos Paiva Neves, que é um manifesto pela ciência pós-materialista. É muito interessante este artigo, visto que nos fala de uma série de universidades a nível mundial que estão a investigar a relação que existe entre espiritualidade e ciência. Muito interessante este artigo. Passemos às páginas centrais, porque vamos falar nelas depois na parte mais final. Temos aqui outro artigo muito interessante sobre pesquisa de uma veterinária que fala sobre a questão espiritual dos animais. Portanto, é uma questão sensível e que está muito atualizada. De seguida, temos um outro artigo de opinião muito bom, que eu recomendo vivamente,
cujo título é Almas Gêmeas, que é a desmistificar de alguma forma essa questão da existência ou não. Não vou dar, não vou dizer o que é que o articulista diz, que é o Carlos Miguel, sobre isso, mas dizer que é muito bom, fundamentalmente para a relação saudável entre casais. Depois há também uma crónica muito interessante sobre o que se passa na atualidade, especialmente ao nível do Médio Oriente e Estados Unidos, com refugiados, etc., que é muito atual. De seguida temos também uma outra crónica que é o título da crónica, o título de um livro publicado por Luís Portela, que é o último livro que ele publicou, da Ciência ao Amor, pelo Esclarecimento Espiritual, que foi feito por Joana Santos. Depois temos aqui um outro artigo também que eu destacaria, que é um artigo de opinião, conhecer o quê e saber o porquê, que está muito relacionado, é de Ivan Franzolin, que está muito relacionado com a vivência nos centros espíritas, nas associações espíritas. E por último, em cinema e literatura, temos aqui uma ideia de um filme muito interessante, banda desenhada, e ainda um livro do mesmo Ivan Franzolin sobre como administrar melhor o centro espírita. Eu disse por último, mas enganei, porque há aqui ainda um outro que eu destacaria também, como um artigo muito bom, que é sobre ecologia sustentável, a Casa Comum da Humanidade, da autoria também de Carlos Miguel. Portanto, um artigo também muito bom. E agora, voltando para as centrais. As páginas centrais, sim, é uma deixa para o tema seguinte, mas já vamos lá ao tema seguinte, que é uma surpresa, não é? Então, porquê que a primeira página do jornal está ligada com as nossas páginas centrais? Uhum. O quê? Estás a perguntar? Né? Claro. Porque tu não sabes porque eu não li. Eu já te tinha dito que não tinha lido. Não leste. Então eu estou em vantagem, porque óbvio, eu já li. Estás sempre em vantagem. Obrigada, mas não é verdade. Pronto. A primeira página do jornal, como poderão ver, mostra-nos um pão e as páginas centrais, a semente e o registro de dados. Portanto, o autor, o Jorge Gomes, faz uma analogia entre uma semente pequenina que alguém, algures na história, se lembrou de utilizar e fazer a experiência de a moer para ver no que é que aquilo dava, e o que é que ele descobriu? Descobriu que, moendo muitas sementes, dava um pó muito agradável, misturou com água, pôs um bocadinho de mais qualquer coisa para fazer fermentar a massa, e resultado, e para não dizer tudo, para que as pessoas possam deliciar-se ao ler este artigo, porque é de facto uma delícia, resultou daí o pão, que é o alimento base, não é, da humanidade, e que é um grande sustentáculo económico também a nível mundial. E, portanto, a partir daí, ele faz a relação também com as pequenas sementes, com os dados que nas associações se podem colher ao nível das reuniões mediúnicas, das reuniões de intercâmbio mediúnico, que pode ser aparentemente pode ser uma coisinha sem significado, uma semente muito pequenina, mas que muitas sementes vão acabar por dar um pão delicioso. E então fizemos a abordagem ao nosso jornal de Espiritismo
E como disse que tínhamos uma surpresa, estas páginas centrais estão relacionadas com a apresentação de um livro que temos, não é? Casos Sim, que vamos falar. Comuns, números e números curiosos, não é? É, de que vamos falar seguidamente. Queres falar do autor? Conheces este autor? Queres falar deste autor? Claro que quero, com muito gosto, claro que conheço o autor, mas eu acho que nós temos aí uma surpresa agradável para os nossos ouvintes, E então? sabes? Porque eu ouvi bater à porta e nunca se sabe quem é que está a bater à porta. Tu não te importas de ir lá queres ver que eu quem vá? é? Vai Queres lá, que eu ora vá? vai lá, Eu vai vou lá lá. ver quem é. O Jorge Gomes é um vulto do movimento espírita em Portugal. Penso que a maior parte, todos os espíritas, eu diria que todos os espíritas conhecem o Jorge Gomes, conhecem a qualidade do Jorge Gomes. A minha relação com o Jorge Gomes é desde os inícios, desde há muitos anos dos inícios, de eu entrar no espiritismo, portanto, na minha vida pessoal. É um amigo muito querido e eu hoje estou muito, muito, muito feliz por ter a oportunidade, de conversar com ele, aqui, em direto, e de oferecer também a vocês, em direto. Olá, Jorge. Olá, então boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, Jorge? Tudo bem? Bem-vindo e obrigada por teres vindo. Dá-se um jeito, não é? Dás um jeito. Sim, senhora. Olha, sabes porque estás aqui, não sabes? Mais ou menos. Sim, mais penso ou que sim. menos. Estou a ver ali na mesa uma coisa Estás a ver familiar. aqui um livro, não é? Sim. Que é familiar, que é o teu último filhote, salvo erro. Entre aspas, sim, digamos assim. pode-se É o teu dizer. último filhote. Muito bem, Jorge. Então, e como é que nasceu a ideia deste livro? É assim, nós, como tanta gente a nível nacional, não é? Participamos, colaboramos numa associação que, sem fins lucrativos, que tem reuniões mediúnicas. Nas reuniões mediúnicas, o que se passa é que há pessoas com alguma preparação para o efeito, que se reúnem semanalmente, geralmente à noite, porque é o horário em que nós não trabalhamos, não é? E, num clima de muita paz, nós tentamos ajudar aqueles que partiram desta vida e se encontram confusos temporariamente na vida espiritual, não é? Uhum. E durante esse processo de esclarecimento, através dos médiuns, nós verificamos que por vezes, não eram tão poucas vezes como isso, quando eles descobriam já estar na vida espiritual, já que nós partimos para a vida espiritual, mas continuamos a ter um corpo, que não é um corpo material, é um corpo espiritual, que eles confundem muitas vezes. E eles diziam-nos, mas então se isto é assim, como é que nós não sabemos disto? Vós escondeis isto das pessoas? E a gente começa a pensar, de facto, nós somos discretos, só quem se aprofunda estes assuntos é que de facto acaba por chegar a estas informações, não é que elas estejam escondidas, mas também sabemos, quando eles perguntam isso, se não apuraram estes factos é porque nunca se interessaram significativamente, se não tinham apurado os factos. A tal sementinha, não é? É. E então, nesse sentido, nós procuramos trazer em linguagem acessível às pessoas da rua, digamos assim, que não estão informadas sobre o assunto, como é que isto se passa, sem quaisquer dramatizações, sem quaisquer encenações, é assim que se passa. Então sem tirar eu nem deduzo pôr. daí que o livro está vocacionado, por um lado, para as associações espíritas, no sentido de os sensibilizar, provavelmente, para a recolha de dados, mas, e fundamentalmente, direi eu, não sei, para o público em geral, para desmistificar, de alguma forma, essa questão Sim. do intercâmbio mediúnico, é É. isso? É, não é mesmo? Sobretudo, dirige-se às pessoas que, de alguma forma, se sintam curiosas sobre as informações que possam ser prestadas para esse efeito. Num segundo plano, dirige-se a pessoas que tenham colaboração nessas reuniões, de alguma forma, nas reuniões mediúnicas, que se sintam muito motivadas para ter esse acréscimo de trabalho, porque normalmente, dentro daquilo que conseguimos apurar,
todos nós normalmente participamos com muito amor, com muita fraternidade, com muito desinteresse nessas reuniões, mas depois no dia seguinte vem o trabalho, vem a família e varre-se tudo. Passados os dias a gente já nem se lembra com quem ajudou, quem esclareceu, nem nada. E o facto é que se nós fôssemos anotando no dia seguinte alguns detalhes que emergiram durante o processo de esclarecimento, nós não sabemos até que ponto podemos vir a detectar com um somatório de centenas ou até milhares, se possível, de informações de casuística, se nós não podemos chegar a identificar padrões e a descobrir estatisticamente até coisas que ninguém imaginava que pudessem estar a passar-se, não é? Pois, eu poderia até fazer-te algumas... Eu já li o livro, naturalmente, que está uma delícia, sinceramente. Obrigado. Isso é só por eu estar aqui presente. Não. Tu sabes, tu escreves muitíssimo bem. E para além de estar muitíssimo bem escrito, de facto o assunto também é muito apelativo, não é? Portanto, é 2 em 1. E portanto já o li, sei do que trata, mas portanto eu poderia, se calhar poderíamos concluir de alguma forma que o livro é uma espécie de desmistificação, não é? Daquilo que se passa no interior das associações, que as pessoas são reuniões acham, privadas, como deve ser, não são naturalmente. públicas, é preciso sigilo, não se vai andar a falar assim de coisas que às vezes não devem vir a conhecimento público, não é? Imagina, por exemplo, o filho de alguém que é ajudado numa reunião destas, dá detalhes de identificação, nós sabemos como é difícil para os pais perder um filho, é das maiores dores, suponho eu, que alguém possa atravessar. As pessoas já superaram isso, isto às vezes passa-se depois de alguns anos, e de repente, através da revelação de pormenores, através de alguém que está a assistir e não devia estar, não é? Que não esteja formado para o efeito, ou até pela publicação de alguma informação dessas na imprensa, de repente a dor dos pais volta a vir ao de cima, não é? Isso seria muito mau. Não é? Então não temos esse direito, as reuniões devem ser de facto privadas, mas há informações gerais que não tocam a esfera de privacidade das pessoas, que são úteis para o conhecimento comum, não para as pessoas aceitarem, porque isso é uma questão de tempo, porque nós até podemos não achar que a imortalidade, que a vida é só o corpo material e não sei o que mais, mas as leis da natureza não querem saber se a gente as reconhece ou se as desconhece. Quando acontecer connosco, todos nós mais tarde ou mais cedo vamos poder verificar como é passar à dimensão espiritual. Muito bem. Olha, Jorge, eu arriscar-me a perguntar-te, haverá um próximo? Já está na tua cabeça um próximo? Ou... Não. Para já não? Não, nem para já, nem prevejo que venha a estar. O futuro a Deus pertence, pois não é? Um dia de cada vez, não é? Um dia de cada vez, sim senhora. Gostarias de dizer algo mais em relação ao leitor, de uma forma geral? Não, isto é assim, às vezes, fortuitamente, há determinados livros que nos vêm parar às mãos, às vezes estão no universo dos nossos interesses na altura, outras vezes não estão. Se este livro estiver no universo de interesse de alguém, quem sabe, também não vai achar curioso, porque de facto o tratamento de dados que é dado neste livro, a esta casuística, eu não conheço de tudo o que existe publicado existir alguma coisa parecida. Muito bem, Jorge, olha, muito obrigada pela tua presença, foi um gosto muito grande obrigado, o prazer foi meu. Por isso, está bem? Muito obrigado. Até à próxima. Até à próxima. O livro, para quem quiser adquiri-lo, está, portanto, foi editado pela Federação Espírita Portuguesa, vai passar em rodapé o endereço para o qual as pessoas interessadas podem pedi-lo. E, portanto, depois de terem ouvido esta entrevista com o Jorge Gomes, certamente ficarão também curiosos, não só nos números, mas também em todo o conteúdo do livro. Ora, muito bem, vamos continuar então com a nossa agenda para hoje. Eu chamava de novo a Betina aqui para junto de mim. Já estavas com saudades? Já estava com saudades, é isso tudo. E vamos falar um pouco no curso básico de Espiritismo, é isso?